Bom, pessoal, dando sequência aí ao conteúdo, né? A ideia então, que eu estou montando aqui, essas aulas dessa parte de Calfad, eu estou colocando sempre um grau de complexidade a mais em cada vídeo, né? Então, começamos vendo o que a gente chamou de endpoints, né? Que seriam os pontos finais da curva da energia livre, sempre lá, né? Do material puro com essa composição, outro material puro com a outra composição. Depois a gente considerou aí uma solução ideal, né? Que então a gente tinha não só o termo de referência, que foi o que a gente viu na primeira aula, como a gente colocou um termo de mistura aí, né? Que a gente viu que o programa calculou automaticamente. Então, soluções ideais sempre vão ter aquele termo de entalpia de mistura, de energia livre de mistura ideal, que vem só da entropia configuracional. Então, seguindo essa lógica, né, o que faz mais sentido aqui é o nosso próximo passo aí de complexidade, seria pensar em uma solução não ideal. Tá? Aqui a gente ainda está pensando nessa solução, a solução mais simples possível, que seria, se a gente pega um diagrama de fases, a gente tem uma solução sólida que ela pode existir desde esse lado do diagrama até aquele lado do diagrama, né? Não necessariamente ela vai existir, pode ser que, por exemplo, a gente esteja tratando aqui, por exemplo, de uma liga que forma algum eutético aqui, por exemplo, alguma coisa assim, né? Mas essa solução sólida aqui, vamos supor que isso aqui é a fase A1, a fase CFC, ela estaria definida, né, a curva de energia livre dela, né, por mais que ela a gente tenha um caso mais ou menos assim para essa temperatura aqui, por exemplo, né, acima aqui dessa ponto de fusão de B aqui, né, ela está definida, né, por mais que ela só seja estável aí em uma faixa aqui de composições, ela está definida no intervalo inteiro de composições. Então a gente está pensando nesse tipo de solução sólida por enquanto, tá? Mas agora a gente vai pensar em uma solução que ela é não ideal. Então, o que seria uma solução não ideal? Seria praticamente qualquer solução que a gente tem na realidade, que é basicamente uma solução em que os átomos são de fato diferentes, né? Se a gente coloca um átomo A e um átomo B, eles são diferentes. Então, eles têm, por exemplo, uma preferência, mesmo que ligeira, do que vai estar do lado deles. Se vai ser outro átomo A ou outro átomo, ou um átomo B, né? Então, o jeito mais fácil de pensar em uma solução não ideal, né, a gente pode desenvolver vários modelos para considerar essa diferença entre os átomos, é a gente, na termodinâmica, o modelo de solução não ideal mais simples é conhecido como solução regular, tá? E tem jeito, se fosse uma aula de termodinâmica, a gente conseguiria derivar o que é o significado da solução regular e como que a gente chegaria num modelo de solução regular a partir de cálculos do primeiro princípio, por exemplo, e o que fisicamente significa a solução regular. Aqui a gente vai estar mais preocupado com a cara dela, né? E como que isso aqui vai estar no grau de complexidade isso aqui vai dar para o programa e para as curvas de energia livre. Tá? Então, qual que é a ideia da solução regular? Além da entropia configuracional que ela já estava presente na solução ideal, é a gente falar, bom, lembra que a gente viu lá atrás que o ΔH de mistura ele era zero para a solução ideal? Então, na solução regular, a gente vai falar, não, esse termo não é zero. Tá? Isso aqui a gente até consegue derivar, que é o que eu falei lá, dependendo do curso que você for fazer, mas a gente vai colocar um parâmetro aqui, um parâmetro A, e falar, olha, essa entalpia de mistura ela não é zero, ela é A vezes composição do elemento 1, composição do elemento 2, para um binário. Tá? Depois eu mostro como isso se expandiria para um sistema com mais elementos. Pensando num binário, que só tem o elemento 1 e o elemento 2. A coisa mais simples possível é eu colocar esse parâmetro, eu colocar só esse parâmetro adicional, então falar a minha entalpia de mistura, ela não é zero, né? Ela varia com a composição, lógico. Pensa, se eu tenho o elemento 1 puro, a entalpia de mistura tem que ser zero. Por quê? Porque eu não tenho nada do elemento 1, então esse termo tem que ser zero. Se o teor do elemento 2 for zero, eu tenho 1 puro, então isso é zero. Se o teor do elemento 1 for zero, eu tenho só o elemento 2, então a entalpia é zero. E ela vai ser máxima, né, no caso de uma mistura 50-50. Então essa equação aqui captura
exatamente isso que eu falei. Então, só de incorporar esse termo, eu falar, bom, a minha entalpia de mistura não é zero, ela vale isso daqui, a minha equação lá de energia livre de mistura, ela vai ter esse termo aqui. Né? Lembra, o ΔG é ΔH mais T ΔS. Né? Menos T ΔS. Né? Esse termo aqui ele era zero na solução ideal. Agora ele não é zero, ele vale isso aqui. Então eu coloco esse termo aqui no termo da energia livre de mistura. Tá, e agora percebe que esse A, né, diferente desse termo aqui, que era o termo configuracional, né, o menos T ΔS, esse termo aqui, ó, eu não tinha nada, lembra que a gente discutiu isso? Nada que fosse dependente do sistema, não né, ou alguma coisa que eu teria que informar o programa. Né? R é uma constante, T, X1, X2 são dados fornecidos, né, para a composição que a gente quer. O A não, percebe que o A ele não é uma variável que eu vou informar, ele é característico de cada liga, de cada material, né, de cada mistura de elemento 1 com elemento 2. Esse A pode ser positivo, esse A pode ser negativo, esse A pode ser pequeno, esse A pode ser grande. Né? Então, esse termo, né, então, juntando tudo que a gente viu aqui em graus de complexidade, a gente tinha que a mistura mecânica era só os termos de referência, né? Só que nenhuma mistura vai ter só isso, né? Mesmo as misturas mais simples, elas têm pelo menos também o termo da mistura ideal, né? Que é o que a gente viu antes. Então eu tenho um termo de referência, eu tenho um termo ideal, né? Então uma solução ideal vai ter esse comportamento, e uma solução regular ela vai ter, né, esse último termo aqui. E aí, o jeito que a gente vai sempre tratar essa equação da energia livre vai ser assim: esse termo e esse termo sempre vão ser iguais. Sempre eu vou ter o termo de referência, que vai ser essa média dos elementos puros, o termo ideal, que vai ser sempre essa contribuição aí só da entalpia configuracional de mistura, e o termo de excesso, esse vai variar muito. Esse aqui é o termo de entropia, de energia livre de excesso mais simples que a gente consegue ter. Então essa é a solução não ideal, mais simples possível. Ela depende só de um parâmetro A, que esse sim eu tenho que informar para o meu programa. Né? Então, o que a minha base de dados vai dar? Vai dar, por exemplo, esse A. Né? Então, tá aqui esses diferentes termos, né? Esse termo de excesso, então, é a nossa novidade, né? Isso aqui é o que eu falei, dependendo do curso, teria um jeito de você chegar nesse A por meio da energia de ligação entre os átomos A e B, o A e A e o B e B. Esse A basicamente representa se o material tem uma preferência de ter ao lado dele um átomo diferente ou um átomo igual. Percebe? Se o A for maior que zero, isso significa que a energia de ligação de um átomo A com um átomo B, ela é maior do que a média da energia de A com A e B com B. Né? Isso significa que os elementos preferem estar separados. O A prefere ter um A do lado dele e o B prefere ter um B do lado dele. Tá? Porque isso aqui vai me dar uma energia menor. Né? Lembrando que quanto menor a energia, mais estável. Né? Enquanto que se o A for negativo, isso significa que esse termo aqui, né, é menor do que esse. Se esse termo aqui é menor do que esse, vai me dar uma menor energia. Os elementos preferem estar misturados. Então, como que a curva de energia livre é para materiais, por exemplo, com diferentes A? Se o A for menor que zero, né, então a entalpia de mistura ela sempre vai ser negativa. Então ela vai ter essa mesma cara aqui de uma barriguinha aqui para baixo, só que vai estar para baixo. Né? Lembrando que o ΔS é sempre positivo, então o menos T ΔS é sempre negativo. Então qualquer curva de algum metal com A menor do que zero, a curva de G vai ser sempre essa barriguinha para baixo. Né? Vai continuar exatamente desse jeito aqui, com o máximo continuando sendo exatamente na metade, assim como era no caso ideal, né? Que era só essa curva aqui. Né? Essa curva aqui é a curva do ideal, certo? Essa aqui é a curva do excesso. E essa aqui é a curva do ideal mais excesso. Certo? Enquanto que, se o A agora for maior do que zero, que então, voltando no que a gente falou aqui, seria a ideia do que o átomo A vai ter preferência de ter o A do lado dele e o B vai ter preferência de ter o B do lado dele,
Se isso for verdade, então a curva do ΔH vai ser para cima. Né? A do menos T ΔS vai continuar sendo para baixo, certo? Então vai gerar esse tipo de formato aqui na nossa curva de ΔG de mistura, tá? Sempre que a gente tiver um A maior que zero, a gente vai começar a ter esse caráter aqui na curva de energia livre de mistura em alguma composição. Lembra que esse termo aqui, ele depende da temperatura, né? Então, essa curva aqui, o formato dela vai variar com a temperatura, tá? Esse termo aqui, se a gente pegar o jeito que isso aqui está definido, esse A ele até pode variar com a temperatura, né? Se essas energias de ligação aqui, por exemplo, elas variarem com a temperatura, tá? Então, esse termo também pode variar, mas ele não vai ser tão sensível à temperatura quanto esse termo aqui. Então, isso vai dar pra gente, dependendo da temperatura que a gente tiver, essa curva vai ter a cara, né, nesse caso aqui do A maior que zero, né, desculpa, esse caso aqui é de A maior que zero, não menor que zero, então que seria A maior que zero, vai ter essa cara aqui. Em temperaturas altas, esse termo aqui vai ser cada vez maior. Então essa curva aqui, a curva total, ela vai ser cada vez mais apontada para baixo, né? Percebe aqui a 1200 Kelvin. À medida que a gente vai baixando a temperatura, essa contribuição aqui vai sumindo. Tanto que a 0 Kelvin a gente vai ficar só com essa daqui, né? Que é o que está acontecendo aqui, 100 Kelvin. Né? Você vê que a temperatura está baixando, ela está formando as duas barrigas e indo para aquele lado. Então olha que interessante, esses gráficos aqui é desse diagrama que a gente conhece muito bem, o cobre-níquel, né? A gente até vai ser parte do exercício pensar nessa questão de solução ideal, solução regular, mas a gente está muito acostumado a ver com um diagrama, esse diagrama cobre-níquel, e pensar, bom, é solução sólida completa, solução sólida completa. Então o cobre gosta de misturar com níquel. Olha que interessante, se a gente interpretar essas curvas de energia livre de mistura, na verdade o A é maior que zero. Então o cobre, se ele puder escolher, ele vai preferir ter sempre ao lado dele um cobre, e o níquel vai sempre preferir ter ao lado dele outro níquel. Percebe que a baixas temperaturas, é isso que acontece, isso aqui é um gap de miscibilidade. Né? Então aqui seria FCC mais FCC. Né? Então, em baixas temperaturas, se for baixando essa temperatura, ele vai querer separar em cobre puro e níquel puro. Né? Só que eu não vou ter cinético. O que acontece acima aqui de 300 graus? A entropia vai fazer com que esse termo, né, que forme uma solução só. Né? Então, o que está deixando qualquer liga cobre-níquel, que a gente já viu muito esse diagrama ser monofásica, é a entropia, não a entalpia. Né? E aí a gente consegue essa solução sólida completa. Tá? O ponto é que esse A, por mais que ele seja maior que zero para o cobre-níquel, ele é pequenininho, ele é bem pequenininho, ele é maior que zero, mas ele é bem pequenininho. Então, ele não vai ter uma forte preferência de ter um níquel, o cobre ter um cobre do lado. Ele prefere levemente. Um pouquinho de temperatura, ele já perde essa motivação completamente. Se vocês lembrarem, a gente, no exercício que eu dei no passado, o cobre, o alumínio prata, ou eu não lembro, níquel prata, eram dois metais, eu não lembro, dois metais CFC, né, que ele formava um diagrama eutético, assim. Né? E eu coloquei para vocês pensarem, discutirem um pouco, né, que aqui era a fase A1, né, fase CFC, e aqui era a fase A1, né, fase CFC. Bom, nesse caso aqui é exatamente a mesma coisa, o A também é maior que zero. Né? Percebe, o alumínio, não lembro se era alumínio prata, vamos fingir que é o alumínio prata. Esse átomo A aqui tem preferência de estar do lado do átomo A, esse átomo B tem preferência de estar do lado do átomo B. Né? Os dois têm a mesma estrutura cristalina. Então o A, nesse caso, é maior que zero, e ele é significativo. Não é que nem nesse caso que o A é maior que zero, mas ele é pequenininho. A gente até discutiu que isso aqui seria como se fosse um gap de miscibilidade, caso essas fases não fundissem. Tá? E quando o A é menor que zero? Bom, teoricamente, se a gente pensar por essa lógica aqui, do A menor que zero, a gente pensaria, bom, se o A é menor que zero, eu vou ter sempre mistura, né? Porque o ΔG vai estar do lado, né? Vai estar sempre descendo. E, a princípio, isso é verdade, uma mistura sempre seria possível
para um A menor que zero, né? Então a gente deveria ter mistura simples. Então vamos pegar um sistema que isso aconteça. Vamos pegar o alumínio-níquel. Olha que interessante. Se a gente pega o alumínio-níquel, a gente não tem quase nenhuma solubilidade do níquel no alumínio. Tem aqui uma razoável do níquel, do alumínio no níquel, mas tem um monte de fases intermetálicas que se formam, né? Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 fases intermetálicas que se formam. Então olha que interessante. Se o alumínio, nesse caso, se o A é menor que zero, e nesse caso ele é bem menor que zero, significa que o alumínio prefere ter um níquel do lado dele do que um alumínio, certo? Então olha que interessante. Se o alumínio prefere ter um níquel do lado dele, ele tem uma preferência forte por isso, ele não vai querer formar uma solução sólida aleatória. Ele vai querer dar preferência por estruturas cristalinas que o alumínio sempre vai ter um níquel do lado dele, que é o caso da maioria dessas estruturas aqui. Se a gente olhar, analisar essas estruturas, né, essa aqui, por exemplo, ela é aquela B2, né, que todo o átomo que está ao lado do alumínio é um níquel e todo átomo que está ao lado do níquel é um alumínio. Então olha que interessante, né, como esse termo aqui ele pode ser um pouco enganador para a gente, né? Esse é um outro caso que eu tenho também um A menor que zero, só que ele é só um pouquinho menor que zero, cobre-paládio. Então percebe, eu tenho solução sólida completa, de fora a fora, e em baixas temperaturas aqui, não acontece um gap de miscibilidade, que nem a gente viu nesse caso aqui, que o A era maior que zero, mas bem pouquinho. O que acontece? A gente tem a formação de uma fase ordenada, que é exatamente a mesma coisa. Essa B2 é a fase que eu falei lá. Todo cobre tem ao lado dele um paládio, e todo paládio tem ao lado dele um cobre. Então, olha, não sei se vocês acham isso super interessante, eu acho. Quando que então a gente vai tender a ter grandes soluções sólidas? Se a gente pensar nesse modelo de solução sólida regular, seria quando o A ele é maior que zero ou menor que zero, mas ele é muito próximo de zero. Se ele for muito maior que zero, a gente vai cair nesse caso aqui, né? Tem outros elementos aí, algumas ligas de magnésio, que você vê que não tem solubilidade nenhuma, nem no líquido. Tá? O A é muito maior que zero. Então, se o A for muito maior que zero, a gente vai ter separação. Os metais não vão querer se misturar. Ou cerâmicas, ou polímeros, ou seja lá o que for. Quando o A for menor do que zero, né? Se ele for muito menor que zero, a gente vai ter sempre a formação de compostos intermediários, porque ele vai ter uma preferência muito forte do que vai estar do lado dele, né? Enquanto que a gente vai ter aqui soluções sólidas se for um pouquinho menor que zero, um pouquinho maior que zero, ou no caso de uma solução ideal. Só que até uma figura interessante que mostra um pouco disso, né? Que o azul aqui, o que vocês estão vendo em azul, seria para entalpias de mistura, né? Diferentes entalpias de mistura, onde que a gente tem mais soluções sólidas ou intermetários. Vocês veem que o máximo aqui desse pico dos azuis é perto de zero, ou seja, a gente vai tender a ter mais soluções sólidas quando a entalpia de mistura é zero. Então beleza, eu estou dando uma introdução meio grande, eu já conecto isso com a parte do Calfad, tá? Mas assim, várias soluções sólidas a gente já conseguiria descrevê-las como regulares, ter representações boas. Tá? Vocês conseguem ver aqui, isso aqui até é uma comparação de pontos experimentais com o que um modelo de solução regular mostraria para o cobre-níquel. Você vê que o agreement aí é muito bom, né? Só que eu posso colocar mais complexidades. Eu posso falar, bom, essa variação aqui ela é um pouco mais complexa, eu não tenho só um parâmetro, eu tenho dois parâmetros, tá? Eu tenho o parâmetro A0 e o parâmetro A1, tá? Isso aqui não é A elevado a zero, é o parâmetro A0 e o parâmetro A1. Então, o parâmetro A0 parando aqui é o modelo da solução regular que a gente já viu. Esse modelo até aqui é o modelo da solução subregular, tá? Então, isso aqui seria, ele dá uma maior flexibilidade para o formato dessa curva da entalpia de mistura. Então, o máximo nesse caso aqui estaria na metade, nesse caso ele pode estar um pouco deslocado para a direita, um pouco deslocado para a esquerda, tá? Então, é um parâmetro adicional. Percebe que agora eu teria que dar dois parâmetros para descrever essa solução como subirregular, então eu tenho uma flexibilidade maior, tá? Eu posso generalizar, então, eu falei da regular, falei da subirregular. Existe um polinômio, que ele é o polinômio usado em Calfad, o principal, que é o polinômio de Ridley-Skister,
que é esse polinômio de Dirichlet-Kister? Ele é basicamente como a gente vai descrever essa energia livre de excesso, né? Então, aqui era energia livre de excesso, né? Que é o que não é ideal e o que não é de referência, né? Voltando naquele slide lá do começo, né? Que eu falei, bom, ó, na regular, a descrição mais simples é essa aqui, é um parâmetro só, um A, e beleza. Então, o que é esse polinômio de Dirichlet-Kister? Ele dá pra gente o grau de complexidade que eu quiser. Eu posso ter um polinômio aqui de ordem 1, né? Um polinômio de ordem 2, né? E assim por diante. Então, quando a gente pega só o primeiro parâmetro desse polinômio de Dirichlet-Kister, então a gente coloca aqui isso aqui começa em 0 e vai até quanto a gente quiser. Então, se eu pego o 0, lembrando, isso aqui não é elevado, né? Eu vou ter que a energia livre de excesso é A, XI, XJ. Então, percebe que isso aqui é um modelo de solução regular, que a gente acabou de ver, né? Se eu colocar agora o V igual a 1, então eu vou ter esse termo da solução regular e vou ter mais um. Vou ter esse segundo termo aqui, né? Se eu voltar um slide, vocês vão identificar esse, que é exatamente o modelo da solução subregular, tá? Então, podemos parar aqui, podemos pôr mais um parâmetro se a gente quiser. Podemos pôr V igual a 2. Seria uma subregular? Não sei se esse é o nome, mas seria uma solução um pouquinho mais complexa. Teria um terceiro parâmetro para descrever essa fase. E podemos adicionar quantos mais a gente quiser aí. Então, como que essa fase alumínio-cobre, né, CFC, como que ela está realmente descrita? Até agora eu fiquei enganando vocês, não fiquei falando só, essa fase aqui alumínio-cobre, vamos pensar que ela é ideal. Não é ideal, vamos pensar que ela é ideal. Como que ela estaria descrita? Aí mostrei. Então, bom, vamos imaginar agora que ela é desse jeito. Então, como que ela realmente está descrita? Bom, então isso aqui a gente já viu, até agora a gente não está mexendo muito nisso. É uma fase, SFC, então vou colocar aqui, criar aqui uma rede, que eu posso pôr o alumínio ou cobre nessa rede, né, a constituição dela, que nessa rede eu posso pôr alumínio ou cobre, podia pôr outros elementos, mas aqui eu estou querendo só mostrar do alumínio ou cobre para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, definiu a fase, já conheço isso que é o que a gente já viu. O termo G de referência vai calcular automaticamente, esses parâmetros aqui a gente já viu, né? É o alumínio puro, o cobre puro, os dois é exatamente o termo de referência, porque os dois são CFC. Agora, o resto da descrição dessa fase na base de dados é o G de excesso, que ele sempre, ou o padrão pelo menos, é a gente usar o polinômio de Dirichlet-Kister para dar todos os outros termos. Então está aqui o restante completo da descrição da fase CFC no alumínio cobre na base de dados COST que eu mencionei para vocês. Então ele fala, bom, o primeiro parâmetro que eu vou dar percebe, olha a diferença de sintaxe, ó, que ele estava falando, ó, o parâmetro para o alumínio, né, quando eu tenho só alumínio, é isso que ele está falando, essa é a equação. Quando eu tenho só cobre, essa é a equação. Quando eu tenho alumínio ou cobre, esse é o termo. Então, isso aqui, essa equação aqui, nada mais é do que o A0. É o A do modelo de solução regular. E olha que interessante, ele faz aqui, ele escreve isso de um jeito, que esse A, a gente falou, é uma constante, não sei o quê, mas ela pode variar com a temperatura, não tem nenhum problema desse A que a gente está aqui, ele ser um A de T. Né? Poderia até ter mais um termo aqui, mas, por exemplo, 5LNT. Né? De novo, é a equação que você quiser. Mas a equação que você colocar aqui vai ser o que o software vai pegar aqui e jogar no polinômio de Dirichlet-Kister para calcular o termo de energia de excesso para uma dada composição que você der. Então, a hora que você der um input da composição que você está dando, ele vai calcular o A, né, dessa mistura, que vai depender só da temperatura, vai calcular o G de excesso aí, com a composição que você der, a temperatura que você der, certo? E o que são os outros termos? Bom, esse aqui é o de ordem 0, é o V igual a 0. Percebe que aqui ele dá um V subregular e um V subregular, ou sei lá. Né?
Então percebe que, olha, essa fase aqui, no total, ela está sendo descrita usando um total de 5 parâmetros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pelo menos para fazer essa otimização e criar essa fase, foram usados pelo menos aí, né, para ter um número de variáveis, pelo menos 5 amostras, né, para ter essa descrição completa. Aqui que eu não sei se vocês estão acompanhando até aqui, mas aqui que normalmente, em alguns casos, se a gente tem acesso à base de dados e consegue olhar a base de dados, é uma coisa que até vale a pena passar o olho na base de dados para ver como as fases estão descritas. O que eu estou querendo dizer? Se a gente começa a ter muitos parâmetros aqui, então ele vai lá e vai fazer uma outra descrição aqui, então não para por aqui. Vai lá e tem também o termo de ordem 3, o de ordem 4, o de ordem 5, o de ordem 6. Aí cada um dos termos aqui tem um monte de termos. Então tem um A, mais BT, mais C, mais CT quadrado, o outro tem mais um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Percebe como você está usando muito parâmetro? Então essa solução não é subregular, ela é subregular. Então é uma descrição tão complexa. Basicamente o que quem escreveu essa base de dados, quem fez essa base de dados estava tentando tem alguns dados experimentais, ele está fazendo uma curva aqui de energia líquida totalmente maluca, forçando essa equação para bater com os resultados que ele queria. Tá? Então isso é uma informação já meio importante para a gente olhar na base de dados se a gente tiver acesso, se ela for uma base de dados aberta, né? Então tá aqui, a primeira fase, aqui é falando que tem alumínio e cobre simultaneamente e aqui é a ordem do polinômio, né? A dependência de T que eu coloquei lá. Mas assim, ele tá querendo forçar muito essa fase para bater com os dados experimentais. O que isso leva a crer? Que se ele está forçando tanto, é porque provavelmente o experimento tem alguma coisa esquisita ou tem alguma outra fase descrita que está errado, né? Então você pode ficar um pouco com o pé atrás se começa a aparecer uma descrição muito grande de fases. Normalmente vai ser alguma coisa assim, vai ter um parâmetro, 2, 3. Aqui também, 1, 2, 3 no máximo. Esses parâmetros de ordem maior também, aqui tem um parâmetro só no de ordem 2, beleza. Se começasse a ter 2, 3 nos de ordem maior, já começaria a ficar estranho. Então, é uma coisa que se vocês forem trabalhar bastante com base de dados, vocês vão começando a pegar o feeling com isso. Mas, num primeiro momento, bater o olho e ver se está muito grande, né? Pô, tem 30 parâmetros para descrever essa fase. Então, uma coisa estranha aí, tá? Então, eu coloquei até aqui reforçando isso. Beleza? Então, juntando isso tudo que a gente viu, como que seria então essa descrição completa da fase CFC do alumínio cobre, né, da forma que a gente está vendo aqui? Seria falar, bom, fase CFC, né, então juntar tudo isso. A constituição dela é nessa rede aqui, a gente vai colocar ou alumínio ou cobre, né? Se eu tiver alumínio puro, essa equação, né, que vai estar lá em cima. Se eu tiver cobre puro, essa equação. Quando eu começo a misturar alumínio e cobre, use esses parâmetros aqui na polinômio de Ridge-Kister, ordem 0, ordem 1, ordem 2. Tá? Então é isso. Essa seria a binária. Partimos então para a próxima aula para descrições mais complexas, mas vai ser tudo isso. Todo o resto da descrição de Kaufman vai ser isso. Listar essas equações do polinômio de Ridge-Kister.